Olá, sonhadores, sejam bem-vindos a esse curso aqui sobre a sombra, tá? Esse foi um curso que eu fiz há muito tempo atrás, né? Na verdade, foi um curso que eu ministrei exclusivamente para os clientes de sonhos, para tentar entender como é que se trabalha com a sombra, tá bom? Quando a gente faz terapia, seja psicológica ou seja uma terapia holística, a gente está trabalhando com o elemento da sombra. Então, é diferente, por exemplo, quando você vai para a igreja, para o culto, você está trabalhando lá com vibração de luz, com energia de luz, tá? Mas quando a gente faz terapia, a gente não mexe com o campo de luz, a gente mexe com o campo de sombra. E aí, esse curso eu fiz para as pessoas entenderem mais ou menos como é esse trabalho com a sombra. E aí eu resolvi trazer esse tema de volta, né? Essa apresentação que eu fiz, desse curso, que é mais resumido. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes, tá? Para justamente ter tempo para entender primeiro o que é a sombra e como é que faz esse processo, tá bom? E a gente vai também explicar algumas estruturas psicológicas de como é que o seu psicológico ele funciona quando você está trabalhando sombra. Não é a mesma coisa quando a gente está trabalhando luz, tá? Então, vou colocar aqui a apresentação. Deixa eu ver aqui o aspectozinho. Então, vai ser assim, ó. Não sei se é melhor assim ou assim. Bom, eu vou colocar primeiro essa forma, tá? Então, é um mini curso que eu administrei há algum tempo, chama-se o curso da sombra, tá bom? E a gente vai falar sobre esse tema, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Patrícia, intérprete de sonhos, há 13 anos, você encontra nas minhas redes sociais, Patrícia Mesquita Sonhos, seja no Instagram, YouTube ou TikTok, tá bom? E aí a gente vai falar sobre o que é sombra, tá? Esse material também que eu montei aqui, ele é baseado em 2 livros específicos, né, que eu li, acessei na época, e aí eu trouxe também esse conteúdo desses livros, tá? Não sou eu que produzi. Lá no final do material você tem a referência, né, ligada aos livros, que traz esses conceitos que eu estou trabalhando aqui, tá bom? Então vamos lá. Sombra é tudo aquilo que desconhecemos ou rejeitamos em nós mesmos. Trata-se de um lugar inferior, tá? Para ser mais sincero, deixa eu só ver aqui. Inferior significa que as vibrações estão abaixo do normal. Então, quando eu estou trabalhando com sombra, eu não estou trabalhando dentro da minha vibração, do meu padrão normal emocional. Eu estou trabalhando uma vibração inferior. E não estou trabalhando com as vibrações de luz. Então, por exemplo, quando eu estou rezando, estou na missa lá, eu estou trabalhando com vibração de luz, não com vibração normal, tá? No meu dia a dia, eu estou com minha vibração normal. Mas a gente sabe que geralmente as emoções elas oscilam para um grau de inferioridade. Esse campo inferior é o que a gente chama de sombra, tá? Então aqui fica nesse funil, né? A gente vê é chamado de escala de consciência. Então essas escalas aqui que a gente observa, você pode ver, a gente tem uns números no lado, né? E esses números são as vibrações, as frequências em hertz, tá? Ligado às emoções, estados, né? De consciência, estados emocionais. Então, a gente tem as contrações, quer dizer, quando eu tenho uma diminuição da vibração, e eu tenho a expansão quando eu tenho maior vibração, tá? Então, por exemplo, se você vê o medo, a frequência do medo, ele tem 150 Hz, né? Quando eu tenho tristeza, 75 Hz, tá? Se eu sinto alegria, sei lá, 400, né? Não, 540 Hz. Então, quanto melhores as emoções, maior a vibração, tá? Quanto menos as vibrações normais, por exemplo, coragem, neutralidade, 250 Hz,
tá? E quanto mais eu tenho, você vê que a menor de todas é a vergonha, 20 Hz, tá? Culpa, 30 Hz. Então, essas são as mais baixas, tá? Falando um pouco sobre essas teorias da sombra e o que eu venho, que eu fui aprendendo na prática, né? Mesmo, né? Eu faço terapia há muito tempo, né? Mas tanto grupal como individual, o que eu aprendi muito? Que assim, a sombra, ela deriva de três emoções principais, que é a vergonha, né? Dor e raiva. Então, geralmente, todas as emoções, elas derivam dessas três principais aqui, né? A vergonha é o começo de tudo que a gente fala, né? Por quê? Porque o ser humano não aceita o que é. E ele passa assim, não se aceita como é. Ele passa a sentir vergonha, então instala o primeiro estágio de desvio emocional negativo que a gente fala, tá? E depois a gente tem a dor e a raiva. E as outras emoções, geralmente elas derivam dessas três, de alguma dessas três. Então, as emoções de medo, né? Tristeza, mágoa, ressentimento, elas derivam, né? Dessas três, tá certo? Ou uma delas, ou do conjunto delas, tá? Então, algo, é um efeito cascata, como se fosse assim. Então, a gente tem essas vibrações negativas e que diminui as nossas vibrações, né? E mantém aquele padrão. Então, quando a gente faz terapia, a gente está trabalhando com essas frequências diminuídas, essas frequências de vibração inferior. Então, trabalhando com a sombra é você trabalhar com essas frequências inferiores, beleza? Então, tecnicamente, é isso trabalhar com a sombra. Vamos continuar, então, aqui a apresentação. Então, note, vamos continuar agora aqui a falar, né? Então, quando trabalhamos com a sombra, visitamos esse lugar inferior, mas de uma forma voluntária. Então, o que acontece na maioria dos casos? As pessoas não trabalham as suas sombras. As suas sombras ficam lá escondidas, né? A pessoa varre tudo para debaixo do tapete. E aí, o que acontece? Até que o tapete transborda, vira, o negócio explode, e aí as pessoas resolvem trabalhar a sombra, já quando as coisas estão muito acumuladas, muita sujeira formada ali debaixo do tapete. Então, quando a gente trabalha a sombra na terapia, seja holística, seja psicológica, o que a gente está buscando aqui fazer? A gente está buscando, né? A gente está buscando o quê? A gente está buscando trabalhar voluntariamente com essas frequências inferiores, com essas emoções, com esses estágios, com esses estados de rejeição, tá? Porque são estados que a gente rejeita inconscientemente. Então, eu não aceito que eu seja assim, varro e coloco por debaixo do tapete. Eu não aceito que fulano seja assim, pego, varro e coloco embaixo do tapete, tá bom? Então, quando eu estou trabalhando voluntariamente, a gente está trabalhando com aspecto de sombra. E eu volto aqui a falar uma coisa. Volto não, né? Na verdade, estou dizendo pela primeira vez. Quando a gente trabalha sonhos, a gente está trabalhando sombra. Predominantemente, eu digo assim, 95%, 98% dos sonhos, eles trabalham sombra. É muito raro você ter sonhos que trabalham frequência de luz. É raro, existe, mas é raro. Eu digo assim, é um a cada 10 anos. É uma coisa assim muito rara. E quando esse sonho chega, ele é um sonho muito diferente. Muito diferente, eu falo. É um sonho e dá um impacto enorme. A gente não suporta esses sonhos, a gente não aguenta a carga, inclusive energética desse sonho. A gente não suporta, a gente acorda, né? Não é um pesadelo, é um sonho bom, geralmente, né? Mas é isso, é insuportável por causa da carga energética. Mexe muito com a gente não aguenta tudo aquilo, tá? Então, geralmente, a gente aguenta o quê? As vibrações de sombra. Eu tinha uma terapeuta que falava assim, a gente está mais acostumado com a sombra do que luz, para ser sinceros, tá? Então, no sonho, a gente está mais acostumado com essas vibrações negativas. Voltando, então,
ao nosso slide. Então, quando trabalhamos com a sombra, visitamos esse lugar inferior voluntariamente, como eu falei, e adentramos nesse lugar inferior com o objetivo de libertação ou redenção. Ou seja, né, explicando tecnicamente aqui, o que eu quero fazer aqui? Eu quero trabalhar libertação, redenção. Eu quero me desapegar de um estado de consciência, né, de um estado sombrio meu. Eu quero me desvincular dele, quebrar minha relação com ele. Por isso que a gente fala que o trabalho predominante aqui é um trabalho de libertação ou redenção, que é você simplesmente se desvincular aquilo dali, tá? O principal trabalho se resume a morte e renascimento. E descobrir algo precioso, que é o elixir, sobre nós, que só é encontrado nesse lugar. Então, vamos lá. Explicando tecnicamente tudo isso aqui que eu estou falando. Quando a gente trabalha a sombra, meu objetivo é fazer libertação, é redenção. Ou seja, me libertar de um padrão, me desfazer daquele padrão negativo, tá? Para isso, esse padrão precisa morrer. Para eu, é morte e renascimento. Então, vai ter um aspecto seu que precisa morrer, e esse aspecto, no momento da sua morte, algo precioso é extraído dele, que é isso que a gente chamou de elixir, que vai ser responsável pela sua transformação e pelo seu renascimento. Por isso que trabalhar com a sombra é mais difícil trabalhar com a luz, porque você tem que passar necessariamente por um processo de morte e renascimento. Quando eu trabalho luz, eu não passo por um processo de morte e renascimento. Nenhum aspecto meu, egóico, está sendo morto e renascido. Num trabalho de luz, não. A gente acessa, é diferente o processo, tá? A gente acessa um estado de supraconsciência que faz um processo de integração. Lá eu trabalho com integrações. Aqui não, eu trabalho com morte e renascimento. Eu trabalho com redenção, com libertação. Então é uma outra pegada. E ela é mais difícil. É tipo assim, eu quero melhorar a minha saúde, mas para isso eu tenho que me submeter a uma cirurgia. Eu tenho que me arriscar. Eu tenho que arriscar o meu corpo, eu tenho que arriscar a minha vida para poder melhorar, me tratar, né? É algo parecido. Você está se arriscando, que na verdade a gente vai falar disso, o que se arrisca, né? Você está arriscando um aspecto seu e esse padrão, para que esse padrão ele morra e você possa renascer como uma nova pessoa, tá? Voltando aqui à apresentação. Deixa eu passar aqui o slide, desculpa. Aqui, ó. O principal, eu não tinha passado, né? O principal aspecto é morte e renascimento. E descobrir algo precioso, que é esse elixir. A gente vai falar mais detalhadamente sobre ele. Uma verdade oculta sobre você mesmo. Esse elixir no momento da minha morte, eu descubro algo novo sobre mim, tá? Alguma coisa que eu não percebia, eu descubro sobre mim, e aí isso gera a minha renovação. Mas por que então tememos a sombra, né? Nós tememos a sombra porque é um local, é um lugar em que nós pagamos caro para essa transformação. É como eu falei, a gente precisa fazer uma cirurgia. Nessa cirurgia, você precisa arriscar tudo para que você possa sair de lá melhorado. Então, aqui você se arrisca, né? Então, é difícil de ser construída onde confrontamos a morte. Então, algum aspecto seu vai precisar morrer. E aí que é o difícil, tá? Você abrir mão de você mesmo para ser transformado, tá? E aí a gente fala aqui, ó, sua própria identidade, ego, será colocada em risco. Então, o que eu arrisco aqui, literalmente? Você arrisca o seu próprio ego, tá?
Então, uma despersonalização precisa acontecer. O ego é a sua identidade, a forma como eu me vejo, como eu me identifico. Se eu me chamo Patrícia, todo o ego ele começa pelo nome, né? Então, se eu me chamo Patrícia, a Patrícia, ela, toda a identificação da Patrícia começa pelo seu nome. Então, vários aspectos caracterizam a Patrícia. Então, aqui, quando a gente faz esse processo de trabalho de sombra, resumidamente falando, quando a gente faz esse aspecto de sombra, o que eu quero aqui? Eu vou ter que descaracterizar, despersonalizar a Patrícia. Eu estou ameaçando o ego que gera a identificação da Patrícia. Então, a Patrícia, ela funciona, na psicologia, né? Vamos tecnicamente falando, a Patrícia, ela funciona através de um sistema, tá? Que é a base dela, que é chamado de ego. Então, esse sistema, ele cria a Patrícia. Ele defende a Patrícia, a característica da Patrícia, a personalidade da Patrícia. Ele define a Patrícia. É o sistema, tá? Então, a gente vai entender o sistema como ego. Então, no momento que a gente trabalha com sombra, eu estou fazendo uma ameaça ao sistema. Eu estou ameaçando o sistema. Então, o sistema ele vai defender a Patrícia que ele conhece, ok? Mas aí, quando eu trabalho as sombras, lembra? Algo novo precisa ser conhecido. Então, eu faço um mergulho sobre o desconhecido para descobrir alguma coisa nova sobre a Patrícia, quebrando um padrão anterior para descobrir um novo padrão, e aí mexe com essa estrutura. O sistema vai defender aquilo que ele conhece. Ele não vai se arriscar para uma coisa desconhecida e dizendo, isso aqui não é a Patrícia. Tá entendendo? Mais ou menos assim. Então, eu preciso fazer uma despersonalização. Então, nesse processo de morte e nascimento, eu despersonalizo, eu me desidentifico com a Patrícia momentaneamente, para eu trabalhar a sombra, retirar o padrão que não serve mais, e depois, de novo, renascer e reintegrar ao sistema egóico da Patrícia. Tecnicamente é isso, tá bom? Vamos voltar então aqui à apresentação. Isso, a despersonalização, como eu expliquei. Então, olha só, despersonalizar-se, vamos mudar aqui o slidezinho. Despersonalizar-se é deixar de ser a pessoa que você é. Então, tudo que eu conhecia sobre Patrícia, algum aspecto dela vai precisar ser destruído, desmoronado. E esse confronto com a morte, ele é perigoso, pois você pode se perder justamente aí. Então, na terapia, por que a gente tem um acompanhamento do terapeuta? Porque quando a gente faz a descida, eu gosto de pensar na descida o trabalho da sombra, como você descendo uma escada em espiral, né? Você descendo o calabouço do castelo. Então, tem uma estrutura enorme, gigantesca na superfície, que é o castelo. Mas quando eu vou para o subterrâneo desse castelo, aí eu desço por uma escada em espiral, que me acessa ao calabouço, ao porão desse castelo. Então, a descida da sombra, para a sombra, é exatamente a gente fazer essa descida da escala em espiral. E essa descida, ela precisa ser acompanhada por um terapeuta. Porque muitas vezes nessa descida a gente pode se perder. Se você vai fazer um processo de despersonalização, quer dizer, eu vou me separar da Patrícia, do ego da Patrícia, eu posso me perder aí, tá? Eu posso não me encontrar mais. Então, é por isso que a gente tem um símbolo também, no tarô, às vezes é simbolizado pelo eremita. O eremita você vê que é um velhinho segurando uma lanterna. Então, quando a gente faz uma descida nessa escada espiral, eu tenho um eremita, que é um velhinho, que me acompanha, que seria o nosso terapeuta, iluminando o caminho para que eu não me perca ali, no meio da minha sombra. Para que eu não me perca no meio da dor, no meio do medo, da vergonha, entendeu? Porque a gente se contamina com essa emoção e o ego, no processo de defesa, ele não quer a separação. Ele diz, não, você conhece o medo, você conhece a dor, você conhece isso, mas você vai se manter aqui. Então, nesse momento, a gente precisa de uma iluminação para fazer a separação daquela emoção de uma forma racional, né?
separar-se daquela emoção de forma racional, se auto-observar. Na terapia a gente fala muito esse termo de auto-observação, tá? Eu vou falar com mais detalhes isso, né? A gente vê isso, inclusive, eu fiz um curso, foi do Augusto Cury. Ele fala isso, sobre a auto-observação, autodiálogo. É você conversar com você mesmo, para que você entenda aspectos de você mesmo e consiga se auto-observar. Porque quando você conversa com você mesmo, você percebe, não, mas isso aqui é a Patrícia, isso aqui não é a Patrícia, né? A gente começa a separar-se uma coisa da outra. Então, a gente tem o quê? A gente tem uma espiral. A gente tem uma espiral. Então, a gente se confronta também com o próprio aspecto da morte, e que por isso é perigoso, porque a gente pode se perder lá. Então, quando eu estou me desfazendo de um padrão, tá? Voltando aqui para a apresentação. Quando a gente está desfazendo de um padrão, é perigoso, porque a gente confronta com a própria morte, a gente fica tão identificado com aquele sentimento de dor, entendeu? Que é difícil a gente fazer essa separação. E aí, se a gente não tiver a lanterninha, alguém nos guiando, a gente fica tão identificado com aquela emoção, a gente não consegue sair daquele calabouço nunca mais, né? E aí, bora para o próximo slide, né? Sem conseguir se mover para a etapa de renascimento, né? Mas por que isso pode acontecer e o que é essa morte, tá bom? Bom, a gente vai parar por aqui. Eu vou parar por aqui, né? Acho que ficou mais ou menos entendido. A gente vai agora falar dessas etapas, desse processo, o que precisa ser feito e como é que deve ser feito, tá bom? No curso, não deixe de ver o vídeo 2. Se você gostou, se inscreva no canal, tá bom? Deixe seu like. Não deixe de ver a parte, né? A parte 2. Deixa eu tirar aqui, meu Deus do céu, tá bom? E até a próxima.